Filipenses 3, vamos ler no verso 6 em diante. Se encontrar, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Filipenses 3, verso 6 em diante. Olha só, diz assim: segundo o zelo perseguidor da igreja, já segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela experiência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Verso 11: para ver se alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, verso 12, já seja perfeito, mas prossigo para o alvo, aquilo para que fui também preso por Jesus Cristo. Verso 13: irmão, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo que aqui já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Amém? Até aqui? Deixe sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Papai, diante da sua presença, Pai, nós nos colocamos, diante da sua graça, do seu poder. Fala conosco, Pai, poderosamente. Fala, Deus, a nossa vida, que não seja eu falando, ó Pai, mas teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica essa palavra ao coração de cada um aqui nesta noite. Se nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Quero chamar a atenção de vocês também para o texto de 1 João 3,2. E 1 João 3,2, ele nos fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui Paulo ele fala sobre uma corrida, ele dá uma figura de um atleta. E o contexto aqui são justamente os Jogos Olímpicos da Grécia. Eles gostavam muito disso daí. E Paulo, ele já tinha usado anteriormente uma figura do soldado, e ele vai usar aqui para nós uma figura do atleta. E esse processo, irmãos, ele é comparado a uma corrida. E nós temos que saber que nós não estamos correndo sozinhos. E, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, todos corriam. Mas, quando todos correm, só tem um primeiro lugar, não é real? Verdade. Se você já participou de uma corrida, de repente lá, quando você estudava, né? Geralmente a gente corre bastante no colégio, né? E você tinha lá os seus amigos, os corriam junto com você, mas quem ganhava a corrida era um só. Quem foi o ganhador? Foi o fulano, foi o Beltrano. Um só ganhava. Só que eu quero te dizer uma coisa, que apesar de Paulo ele falar sobre essa questão da corrida, da carreira da fé, né, essa corrida, na corrida da cristã, carreira cristã, todos nós começamos, mas todos nós vamos concluir, todos nós somos vitoriosos. Basta o quê? Nós chegarmos ao final dessa corrida. Lá em Filipenses capítulo 1, no verso 6, fala sobre você não ser uma obra inacabada. Não ser uma obra inacabada.
Porque o que Deus ele começou, Ele vai cumprir, irmão, na sua vida. E ali essa palavra ela nos é bem certa, quando nos fala sobre nós não sermos uma obra inacabada. Nós não seremos uma obra inacabada. O que Deus começou a fazer na sua vida, Ele vai concluir. E Ele diz assim, ó, certo daquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia. Então, entendendo essas coisas, irmãos, nós vamos partir para um princípio, o princípio da corrida. Porque Paulo ele começa dizendo o quê? Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Olha aí para o seu irmão aí que está do teu lado. Ele é perfeito? Às vezes você olha marido e esposa, né? Ô meu amor, eu sou perfeito? Falta pouquinho, né? Não, pastor, você é muito falho, tem muito coisa errada, muito problema, imperfeição inteira, porque nós somos humanos. E tudo bem nisso, irmão, você é humano. Mas ele fala o quê? Não que eu tenha obtido a perfeição. Então o que ele fala sobre essa questão de ele se pronunciar nessa forma? É uma humildade. Porque ele podia dizer assim, não, eu sou o cara, eu sou escolhido, sou separado. Mas não, ele fala assim, olha, não que eu seja perfeito, não que eu já tenha alcançado a perfeição. E ele fala, como é que eu vou correr? Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que correr essa carreira cristã é nessa questão da humildade. Como que você está correndo a sua vida cristã? Como que você está nessa carreira? Porque nós, irmãos, nós conhecemos a Jesus, nós iniciamos a nossa corrida. E nós vamos chegar numa linha de largada, lá no final. Agora a questão é assim, como que nós começamos essa corrida? Essa corrida da fé. Você começou com humildade? Porque Paulo diz assim, ó, tenha paciência comigo. Porque Deus ainda não terminou a obra em mim. Não que eu tenha defeito ou tenho pecado, mas eu erro. Paulo está dizendo assim. E é tão bonita essa palavra, porque ele fala teleios no grego, que é perfeição completa. E ele diz assim, ó, não que eu alcancei a perfeição completa ainda. E o pastor Russi, ele fala sobre algo sobre nós termos paciência. Ele fala assim, tenha paciência comigo, porque Deus ainda não completou a sua obra na minha vida. Você que está aí com a esposa, com um parente, fala, tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo, meu amor. Engraçado nesse caso, e as pessoas vão assumindo, né? A gente pega o jeitinho, cada um tem um jeitinho, né? Pega o jeitinho da pessoa. Mas você sabe a hora que ela pode me cutucar, a hora que ela não pode me cutucar, por quê? Tem hora que você está mal-humorado. Mas por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós estamos numa carreira. Mas, irmãos, uma coisa que nós temos que compreender no nosso coração, meter no nosso coração, é assim, ó, nós não somos perfeitos. E da mesma forma que nós não somos perfeitos, o nosso irmão não é perfeito. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, irmãos, o Espírito Santo dele entra em nós. O nosso espírito ele recebe a salvação. Mas nós não somos só espírito, nós temos a alma e temos o nosso corpo. E a nossa alma, irmãos, ela vai lutar, ela vai gritar. Por quê? Porque o Espírito quer que nós andemos de uma situação e uma condição que a alma não se satisfaz. Porque a alma ela quer satisfazer o quê? A carne. E aí começa essa guerra entre o Espírito e a alma. Então, irmãos, às vezes você vê um crente, você vê um irmão, você fala, mas ele aceitou Jesus, pastor, ele é salvo. Sim, ele é salvo. Mas, pastor, ele faz coisa errada, ele é caloteiro. Já viu o crente caloteiro? Dá o calote, pastor. Não paga as contas, ele xinga, ele fala palavrão. Mas, irmãos, ele aceitou Jesus, a salvação entrou no coração dele, no espírito dele. O espírito está pronto. Mas o problema é que a carne, ela é fraca. A carne ainda está lutando, e a alma está lutando. E às vezes você olha essa pessoa, ela não está vivendo pelo Espírito, ela está vivendo o quê? Pela sua alma. Ei, irmão, como você tem vivido? Você tem vivido pela sua alma ou pelo Espírito de Deus? Porque quando Paulo fala aqui sobre nós termos essa humildade, é nós compreendermos que o nosso irmão, ele também não está completo como nós não estamos completos. Como ele não está perfeito, nós também não estamos perfeitos. E que isso não pode ser um peso, e nós temos que ter paciência.
Temos que ter paciência, porque Deus, Ele está trabalhando. Aleluia. Deus está trabalhando, irmão, na sua vida. Nossa vida é um aprendizado. A cada minuto nós passamos por algo novo. Às vezes nós pensamos que não vamos dar conta da história, mas sabe, irmãos, Deus, Ele nunca te dá uma cruz maior do que você consiga carregar. Então, de repente, você está carregando um fardo pesado, você fala, pastor, está complicado aqui. Irmãos, o fardo do Senhor, ele é leve, o jugo é suave, mas ele existe. E às vezes a gente pensa que quando aceitamos Jesus, ele deixa de existir. Mas existe o fardo, e o fardo ele serve para nos ensinar. E o jugo ele existe, e o jugo serve para nos ensinar. E nós estamos aprendendo a chegar à estatura de varão perfeito. Mas a primeira coisa que nós temos que ter no nosso coração é essa humildade. Essa humildade que nós não somos perfeitos e que o nosso irmão também não é perfeito. Isso, irmão, serve também para entendermos que nós não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor do que ninguém. Eu não posso me achar, irmãos, o mais espiritual do que você. Por quê? Porque nós estamos no processo. Estamos passando pelo processo. E Deus está fazendo a obra. E eu preciso o quê? Fala assim, humildade. Irmãos, não existe santidade sem humildade. Anota isso, se eu fosse, eu anotava isso daí. Porque, irmãos, Deus ele dá a maior graça a quem? Aos humildes. Aleluia. E a humildade, irmãos, ela é o que? Ele é o sintoma da santidade. Quanto mais humilde a pessoa for, irmãos, mais santo ele é. Por isso que Jesus ele diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Porque eu sou manso, humilde de coração. E ele fala aqui, de coração. Então, irmãos, onde que você encontra a soberba? Onde você encontra a soberba, Deus não está ali. Porque Deus, ele resiste aos soberbos. Então nós vamos caminhar, vamos correr com humildade no nosso coração. Amém? Segundo ponto que nós temos que correr essa caminhada, e você sendo crente, você tem que ter isso já certo na sua vida. Porque, irmãos, nós vamos correr uma maratona, nós temos regras para correr essa maratona. E o segundo ponto que o texto ensina, que nós vamos, está lá no verso 12, que nós vamos correr com integridade e convicção. Mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz bem assim. E esse verbo prossigo, diogo, do grego, significa perseguir com intensidade. Olha só lá, nós lemos no 3:6, veja que no 3:6 fala sobre o zelo, né? E o perseguidor da igreja. E esse verbo perseguidor aí, irmãos, é o mesmo diogo. O que significa isso? Que eu e você, nós temos que ter intensidade em buscar a santidade, em querer a santidade. Porque tem crente, irmãos, que não está tudo bem. Está tudo bem? Tudo bem? Não, entra ano, sai ano, não melhora nada. Eu não sei o que você falou com o Senhor no final do ano passado. Falou, não, esse ano agora que está por vir vai ser diferente. Passou 2025, está terminando, está tudo igual. Por quê? Por vezes, irmãos, falta essa intensidade no seu coração. Nessa corrida, irmãos, nós temos que ter essa intensidade. Nós temos que perseguir a santidade com intensidade. Você persegue a santidade com intensidade, irmãos? Olha só, em Hebreus 12, versículo 14, ele diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual... Projeta pra gente, Manu, Hebreus 12, 14, olha lá. Vamos ler junto isso aqui? Vamos ler, ó. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém virá ao Senhor. Então ele fala o quê? Busque com intensidade a santidade. Busque com intensidade ser crente. Você busca ser crente, irmãos? Porque assim, nós temos que nos corrigir a todo momento. Uma pessoa chega para você na rua e ela vai te pedir algo, a forma de você responder aquilo tem que dizer que você é crente. Isso é o que? É você buscar com intensidade a santidade. Uma pessoa, ela briga com você, ela discute com você, você tem que saber como lidar com aquilo ali, com a intensidade da santidade. Como é que você lida com os seus problemas, com as suas dificuldades,
com aqueles que vêm, eu acho que às vezes tem uns que vêm para nos perturbar mesmo, né? Acho que é para testar. Eu olho e dou risada porque eu falo, estou sendo testado agora, olha aqui. É assim, irmão, às vezes lá na loja, parece cada uma. E aí você olha assim e fala, pera lá, como que eu vou reagir a isso? Porque não é nem como a gente age, por vezes é como a gente reage. Como que a gente reage à situação? Porque o reagir, irmãos, realmente mostra a sua intensidade na santificação. Quando você está lá à noite, indo para o banheiro, meio sonolento, aí você vai lá, passa pela sala, no sofá, e você, tá aquele frio, você bate o dedinho no canto do sofá. Aquele frio, né? Aí faz crack o dedinho no canto do sofá. Como que você reage a isso? Porque essa reação fala muito sobre quem nós somos e como nós buscamos ao Senhor. E essa questão de você buscar com essa intensidade a santidade, irmãos, é você a todo momento você se resguardar. É a todo momento você lutar contra o seu eu, contra o seu ego, contra as suas emoções. Entendeu? Então, irmãos, é o que? É você correr com a intensidade. Correr com intensidade e convicção, a palavra nos fala. O segundo ponto que nos fala é sobre essa questão de intensidade e convicção. É você saber, irmãos, que você vai chegar à estatura. Como é que você está vivendo a sua vida cristã? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está perseguindo? Você está buscando Deus? Mas é não só com intensidade, mas também com convicção. E Paulo diz o seguinte: para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo, eu fui conquistado por Cristo para conquistar a Cristo. Ou seja, irmãos, não esmurece não, não se entristeça não. Você foi conquistado por Cristo e você tem que ter essa convicção. Eu fui conquistado por Cristo, Cristo morreu por mim, o Espírito Santo está dentro de mim. Para quê? Para que eu seja igual a Cristo Jesus. Por isso que Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele pagou o preço por mim. Então, irmãos, não viva uma vida de mediocridade. Não aceita a mediocridade com Deus. Você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente, irmãos. Não é essa mediocridade que Deus tem para você. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, irmãos, você foi conquistado com Cristo para conquistar a Cristo, ser igual a Cristo. E nisso você tem que colocar todo o seu esforço. Todo o seu esforço. A palavra nos fala no verso 13, a terceira lição, nos fala sobre primeiro nós corrermos com humildade, depois corrermos com intensidade e convicção, e terceiro, irmãos, nós corrermos com foco absoluto. Foco absoluto. Verso 13 fala: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa, né? Risca aí na sua Bíblia assim, uma coisa. Ele fala assim, ó, uma coisa. Olha lá, ó, mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço. E risca aí essa palavra, uma coisa na sua Bíblia. Irmãos, no grego aparece assim uma coisa, e tem um significado muito forte. Você sabe o que é uma coisa? Quem sabe o que é uma coisa? Uma coisa. Isso significa, irmãos, prioridade, foco naquilo. O Salmo 27, verso 4, às vezes, o que está faltando na nossa vida é uma coisa. Jesus diz para o jovem príncipe rico lá: uma coisa só te falta. Ele diz bem assim para ele. Ele fala: vende, distribui e segue. Uma coisa só te falta. Nós vemos lá no Salmo 27, versículo 4, que Davi ele faz uma oração. E o que ele diz lá? Uma coisa peço ao Senhor, aleluia, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo.
Ele fala aqui, ó, só uma coisa. Eu quero viver para sempre na presença de Deus. Que Deus? É só uma coisa. Sabe qual que é o grande problema da igreja hoje, irmãos? Muitos crentes é que eles querem ir, mas não sabem para onde ir. Eles querem avançar, mas não sabem como. E todas as pessoas que fizeram sucesso no mundo, na vida, na história, irmãos, é porque eles fizeram o quê? Diga comigo, uma coisa. Então eu pergunto para você, na sua vida espiritual, a sua vida com Deus, é a coisa principal que você está fazendo? É essa uma coisa? Tem que ser essa uma coisa. Você quer ter sucesso na vida espiritual? Faça isso. Não precisa responder se você está fazendo ou não. Mas é algo que tem que estar no seu coração. Uma coisa você tem que fazer: buscar ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua alegria, com todo o teu amor. E você vai ver que as coisas serão diferentes. O que eu acho também interessante lá em Lucas 10, 42, quando Márcia está aos pés de Jesus, o que ela fala lá? Ela diz assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Uma só coisa. Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será, o que fala lá? Não lhe será tirada. Aleluia. Qual que é a coisa que não vai ser tirada de você nunca? Pergunta para o seu irmão: qual que é a coisa que nunca vai ser tirada de você? É a sua relação com Deus. É a sua relação com Deus. Aleluia. Então, irmãos, põe foco na tua vida, meu irmão. Põe foco. Vai fazer, de repente, as promessas agora de fim de ano, né? 7 promessas do fim do ano, né? Tem uns que... não, pastor, eu vou para a praia para pular as ondinhas lá, né? Para Iemanjá, para dar alguma coisa certa. Está amarrado em nome de Jesus. É tanta coisa que o povo inventa, irmãos. Mas precisa o quê? Uma coisa. Uma coisa apenas, irmãos, você precisa. Viva o seu relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Paulo diz uma coisa interessante: uma coisa só, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Presta atenção, irmãos. Sabe o que o diabo ele faz? Ele quer nos prender no passado, ou ele quer nos prender lá no futuro. Mas Deus, ele quer que a gente viva o presente com intensidade. Você pode ver que o diabo ele tem usado bastante disso nos dias de hoje. Ou você tem uma depressão, ou você tem uma ansiedade. Ou você fica triste por algo que você viveu, passou e aquilo te perturba, ou você tem uma ansiedade por aquilo que você vai viver e nem aconteceu ainda. E sabe o que acontece em toda essa história? Você esquece de viver o presente. Pode-se dizer que são os dardos inflamados do maligno, isso aqui. Os dardos inflamados do maligno. Mas Deus, ele quer o quê? Que nós vivamos o hoje, o agora, com intensidade. Quando você for fazer, irmãos, faça o que você for fazer. Mas faça só aquilo. Você vai orar? Só ore. Você vai jejuar? Só jejue. Você vai almoçar? Só almoce. Não fica tentando distribuir aquilo que você tem com tantas outras coisas. Faça uma coisa bem feita. E essa uma coisa que você faz, foco naquilo que você está fazendo. Não fica especulando o futuro. A Deus pertence. Não fica remoendo o passado, porque aqui é onde ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E entenda, irmãos, presta atenção, que o diabo ele quer nos prender ou no passado ou no futuro, mas Deus quer que a gente viva o presente com intensidade, indo para frente.
E esse verbo esquecer, ele é muito interessante na Bíblia, porque esse verbo é aplicado para Deus. E lá em Miqueias diz que Deus esquece os nossos pecados. Que os nossos pecados ele lança onde? Nas profundezas do quê? Do mar. Você já viu a profundeza do mar? Já teve? Tem as fossas marianas, né? Você já ouviu falar nisso aí? Irmão, aquilo é tão profundo, tem tanta água para cima, porque assim, quando você vai numa piscina, você já foi no fundo da piscina? O seu ouvido chega a tampar, né? Por quê? Porque a quantidade de água que está em cima de você está fazendo pressão sobre você. Então a água lá embaixo, toda a água que está em cima está fazendo pressão sobre você lá embaixo. Então quanto mais fundo você vai, mais água tem para cima de você, e mais pressão tem. As fossas marianas, que é o fundo do mar, tem tanta pressão que a água lá embaixo, irmão, é como se fosse um gel. Você imaginou a água virar um gel de tanta pressão que tem? E a palavra nos fala que Deus, ele lança lá nas profundezas do mar os nossos pecados. Paulo não está dizendo aqui, irmão, que Deus tem amnésia. Não. Paulo está dizendo aqui que ele fez muita coisa no passado errado. E Paulo foi tenso, irmão, porque ele perseguiu a igreja, ele matou crente, ele matou, irmão, crente. Eu trouxesse alguém aqui para pregar para você, falou, esse aqui é o fulano de tal, pastor amigo nosso, ele era lá não sei da onde, ele perseguiu os crentes, mas ele não matou muito não, matou uns 200 lá na África só, e agora está aqui pregando a palavra, mas ele se converteu ao Senhor. Com que olhos você olharia para esse pastor que está aqui em cima do púlpito, que matou 200 pessoas porque seguiam a Jesus lá na África? Como é que você olharia para ele? Você ouviria ele pregando? Sabe o que é você matar uma pessoa, irmãos? E quando nos fala sobre Paulo, Paulo relata isso. E ele matava em nome de Deus. Ele era o maior terrorista. Mas ele disse, essas coisas não podem afetar hoje o que eu sou. Aquele que está em mim, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Então, irmãos, levanta, meu irmão, para com isso. Às vezes você está preso lá no passado, está preso naquilo que você fez de errado. Irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vira essa chave. Tem gente, irmãos, que não avança porque fica remoendo o pecado, trabalhando com culpa. Sabe esse pessoal que paga a conta e guarda tudo? Guarda tudo. Não, eu vou guardar porque um dia... Veja bem, irmãos, os seus pecados, eles estão o quê? Perdoados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tira esse peso que você tem carregado. Tem que levantar e andar. Levanta e anda. Você está nas mãos de Deus, irmãos. Ele é poderoso para levantar você. Então não fica preso no passado. Você tem que esquecer das coisas que para trás. E ele fala mais, ele fala assim, prossigo, né? Paulo fala assim, assim eu prossigo. Tem gente que está amarrado, parado, travado. Então, irmão, corra com foco absoluto. Tenha foco absoluto. Lucas 9,62 diz uma coisa interessante. Ele diz assim, mas Jesus tem replicado: ninguém tendo posto a mão no arado que olha para trás é apto. Ele diz bem assim. Então o crente, irmãos, ele olha para quê? Para frente. Eu lembro que o César uma vez ele lançou uma aqui, foi assim, para trás, irmãos, nem para pegar impulso, né, César? Nem para pegar impulso, irmãos. Então vai para frente, vai para cima. O Senhor é contigo. Então, vê, irmão, se você esquece os pecados que você cometeu esse ano, não repita o ano que vem, né? Está chegando o finalzinho do ano. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Seja diferente. Paulo ele fala mais uma coisa para nós encerrarmos. Ele fala sobre nós corrermos para alcançar o prêmio. O prêmio. Então é o quarto princípio. Então, irmão, corra para alcançar o prêmio. Prossiga para o alvo. E essa palavra alvo, ela só aparece no Novo Testamento.
E uma vez no grego, lá em Jó, por exemplo, Jó, ele fala para Deus: Senhor, me escolheu como seu alvo. Jó fala isso, que ele estava sendo o alvo do Senhor. É quando essa palavra alvo aparece no Antigo Testamento. Lá em Lamentações 3, Jeremias, ele diz assim, ó: Israel foi o alvo de Deus na disciplina. E o que é o alvo? O que é esse alvo? Alvo, irmãos, é a mira que você faz. Quando você vai atirar, está ali o alvo, você atira no alvo. Então 1 Coríntios 9, 24 e 25, ele fala assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm para um só levar o prêmio? Correi de tal maneira que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aleluia. Então Paulo faz uma comparação entre uma maratona, uma corrida, né, e a corrida da fé. Ele fala sobre que no estádio todos correm, mas um só leva o prêmio. Mas aqui não, irmãos. Nós aqui, nós temos prêmio para todo mundo. Todos levam o prêmio. Olha só, 2 Timóteo 4, 7, versos 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8: já agora a coroa da justiça me está, a qual o Senhor, reto juiz, me dará aquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A todos, ele fala, a todos. Então, irmãos, qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é nós sermos transformados. O nosso alvo é nós sermos diferentes. E aquele que fala palavrão não fala mais palavrão, aquele que xinga não xinga mais, aquele que comete adultério não adultera mais, aquele que bebe não beba mais, aquele que fuma não fuma mais, aquele que... Então é o que? É você chegar a uma estatura de varão perfeito à imagem de Jesus. Você vai ser o que? Glorificado. E essa figura de Paulo, que Paulo usa, irmãos, eu estava lendo, acho que foi um comentário até do pastor Hernandes Dias Lopes que eu li, que no final das corridas tinha um tribunal, tinha um juiz, e os juízes, eles que davam as coroas para os atletas. E um dia, irmãos, nós estaremos perante o tribunal de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo para Deus. Eu vou dar conta da minha vida, você vai dar conta da sua vida. Então eu vou te falar uma coisa: pare de cuidar da vida dos outros, vai cuidar da sua vida. E aí quando você estiver cuidando da sua vida, lembre-se que você vai dar conta dela para Deus. Então, irmãos, vamos correr com humildade, vamos correr com intensidade e convicção, vamos correr com foco absoluto, e vamos correr para alcançar o prêmio, a coroa da vida eterna. Ele fala assim, irmão, para nós corrermos com disciplina. Com disciplina. Verso 16 diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E aqui ela é uma linguagem atlética militar também, de andar em fileira. E nenhuma competição olímpica, irmãos, o atleta ele corre sem regras. Tem regras. Não tem, mãe? Minha mãe era professora de educação física, eu já participou de tantos, né? Maratona e tudo mais lá, de corrida com os jovens, com os estudantes. Toda corrida tem uma regra, não tem, mãe? Segue uma regra. Não é sem regra. Então todo atleta, irmãos, ele tem que seguir uma regra. E toda competição esportiva tem um juiz. Por quê? Porque todos os competidores têm que seguir regras. E veja o que Paulo diz a Timóteo, em Timóteo 2,5. Ele diz o seguinte: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele fala bem assim para Timóteo, que o atleta não é coroado se ele não seguir as normas. Então, irmão, santidade não tem atalho. São leis espirituais. E tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo, irmão. Então corra, irmãos. Mas não pode faltar algo: o discernimento espiritual. Por fim, discernimento espiritual. Verso 21. Quando ele fala aqui
sobre nós corrermos a maratona, é que nós seremos cidadãos dos céus. E quando ele fala sobre essa corrida, as pessoas ali seguiam uma cópia de Roma, a imagem de Roma, né? Uma cidade de Roma. Todos acharam, e Filipe ele se pensava ser uma cópia de Roma, por quê? Porque a maioria ali era romano. Então ele fala o quê? Que nós não somos cidadãos romanos, mas nós somos cidadãos do céu. Então, irmãos, não viva conforme os cidadãos romanos, ele fala, mas viva conforme os cidadãos do céu. Você não tem que andar conforme o mundo. Você não tem que andar conforme o mundo dita as regras, porque o Senhor ele já ditou aquilo que nós temos que viver. Viva a sua vida no Senhor, nas regras do Senhor. Não é porque o mundo faz, irmãos, que nós vamos fazer. Não é porque o mundo está desse jeito que nós vamos estar desse jeito. Porque nós não somos cidadãos desta terra, nós não somos cidadãos de Roma. Ele fala para Filipe, vocês são cidadãos do céu. Fala para o seu irmão que está do teu lado, você é um cidadão do céu. Você é diferente, você é separado, escolhido, lavado e remido. E Paulo ele fala, irmãos, sejam meus imitadores. Ele fala, sigam o modelo. E cuidado com os inimigos da cruz. Muito cuidado com os inimigos da cruz. Tenha discernimento espiritual. Ele fala assim, ó, siga os líderes piedosos. Então, irmãos, quando eu falar para você, não fica chateado. Quando o pastor ficar repetindo, não fica chateado. Pastor, você repete, vai ficando velho, vai repetindo mais ainda, né? Mas Paulo está dizendo o quê? Para ter paciência com aqueles que são os que te guiam, os que te mostram, seus líderes piedosos, porque você tem que ter uma base. E sabe, irmãos, uma das coisas que eu oro a Deus é assim, Senhor, me faz como exemplo, aquilo que eu possa viver, as pessoas vejam em mim e venham a querer viver isso também. Não só na igreja, não só aqui na igreja. Nós não temos que viver o cristianismo só no momento que nós viemos para a igreja, no momento que nós estamos na igreja, ou a caminho da igreja, é a todo momento, é a todo tempo. Principalmente, irmão, porque nós sabemos que nós temos que ganhar essas pessoas do mundo. E as pessoas do mundo não leem Bíblia, elas leem o quê? Crente. As pessoas do mundo, elas se esperam em você e leem a sua vida. Então peça para Deus, Senhor, que eu seja um exemplo nessa terra com o meu relacionamento com a minha esposa, que eu seja um exemplo nessa terra com as minhas finanças, que eu seja um relacionamento nessa terra ao cuidado com os meus filhos, que eu seja um exemplo nessa terra, na minha vida, em todos os aspectos. E sabe o que vai acontecer, irmãos, quando você pedir para Deus isso? Deus vai te abençoar. Ele vai falar assim, olha filho, não pisa aqui, pisa ali, não faz isso, faz aquilo, não anda desse jeito, anda daquele outro jeito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos orienta e ele nos incomoda. Ou vai me dizer que o Espírito Santo de Deus nunca te incomodou por causa de uma roupa que você estava vestindo? Ou o Espírito Santo de Deus nunca te incomodou por causa de um lugar que você estava indo? Você vai ver, às vezes você vai estar numa festa, o Espírito Santo de Deus vai te cutucar e falar assim, o que você está fazendo aí? E aí você vai entrar em si e vai falar, o que eu estou fazendo aqui? E aquilo não vai servir mais para você, e você vai embora, e tudo bem nisso. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está sendo diferente. Você não está indo de acordo com os inimigos da cruz, os filhos da perdição. Porque agora você é guiado pelo Espírito de Deus. Você tem uma vida diferente. Então, irmãos, a palavra nos fala assim, ó, alcançamos já o alvo? A maratona terminou? Não, estamos ainda na corrida. E nós temos que continuar com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. E nós temos que ter algo no nosso coração. Que tudo aquilo que está nos prendendo ao passado, que fique para o passado. Que se você tem algo no futuro,
Deus vai prover, mas viva o presente em Cristo Jesus. Algumas pessoas faltaram no culto, sabe por que faltaram? Com medo do futuro. Qual que é o futuro, pastor? E se chover? Está preso no futuro. Por quê? Porque lá no passado levou um caldo, né? Tomou chuva. Então, irmão, se você quer a bênção de Deus, se você quer viver conforme ali aquilo que Deus ele tem para você, porque Deus ele tem projeto para a sua vida, tem propósito para a sua vida. A palavra nos diz que Ele escreveu todos os nossos dias, quando não havia nenhum deles ainda, quando tudo era informe, você não tinha nem forma, Deus já escreveu. Quando nós éramos espírito, estávamos em Deus, Deus escreveu todos os seus dias. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Deus é bom ou Deus é ruim? Deus ele é onisciente ou ele não sabe nada? Ele é onipresente ou ele só está em um lugar ao mesmo tempo? E você acha que um ser dessa fisionomia, quando ele escrevesse um livro sobre a sua vida, ele ia escrever coisas boas ou coisas ruins? Diga para mim, ele ia escrever coisas boas ou coisas ruins? E por que você não está vivendo essas coisas ainda? Tudo está complicado. Assuma seu papel de cristão nessa terra. Assuma o seu papel de filho de Deus, porque Ele pagou o preço para você ser filho dele. Assuma essa identidade de Cristo. Um pequeno Cristo é cristão. Assuma essa identidade e viva diferente. Você vai ver que você vai parar de viver o livro que você está escrevendo e vai começar a viver o livro que Deus escreveu por você. Porque lá no final, irmão, no julgamento, vão ser abertos os livros. O livro que Deus escreveu do propósito para você e o livro que você escreveu da sua vida. Mas se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos escrever coisas diferentes, vamos ver coisas diferentes. E eu vou te falar, irmão, não vai ser bom não. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o quê? É aquilo que Ele quer para nós. Então, irmãos, viva pelo Espírito Santo de Deus para você poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ore a Deus, busque a Deus, jejue, esteja em comunhão com o Espírito Santo, esteja, irmãos, ligado a Deus em todas as coisas. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem uns irmãos assistindo online lá. Está lá a irmã Ema, está a Madalena, graça e paz do Senhor. A irmã Marinês. O César está assistindo também. O César ele compartilha, né? Aparece lá, ó. Então, irmãos, é assim, ó. Tem outros irmãos ali, não consigo ver quem é. Você que está assistindo online, você que está aqui, irmãos, esquece as coisas do passado. Assuma a sua identidade com Cristo Jesus. Deus ele te trouxe aqui nesta noite para você viver uma vida diferente. Não deixa o maligno te acusar das coisas do passado. Tem gente presa no passado. Tem gente que está carregando o passado nas costas e não está conseguindo ir para frente. Por quê? Porque fica preso nessas